Boa tarde, gurizada. Hoje, enquanto eu estava caminhando aqui para pensar um pouco, eu, eu tive uma experiência vindo e agora uma voltando de dois animais que morreram na estrada, né? Um animal que eu não conheço qual é, uma espécie de lontra, não sei qual é, uma ariranha, tipo um bicho assim, sabe? Bem selvagem mesmo. Na ida, né? E agora na volta uma galinha, né? Esmagada. Ambos atropelados, né? Só que o primeiro já me fez refletir o momento mori, né? Eu parei ali, fiquei olhando ele, até porque é uma espécie diferente, então, pô, achei bonitinho, né? Parei para ficar olhando ali e tal, e me surgiu a reflexão na questão do dia da morte, sabe? Eu vi ele ali sozinho. E me veio aquela frase, que é até clichê, né? Que todo mundo fala, tipo, você nasce e morre sozinho, né? Quando você estiver no hospital, a cama só tem é só um leito, né? Cama de casal, de solteiro, etc e tal, né? E eu fiquei pensando nisso, né? Que deu a hora dele e acabou. Ele vai e vai sozinho, né? E nós, seres humanos, nós somos muito apegados, né, mano? A pessoas, a lugares, a matéria. Isso eu posso dizer por experiência própria, né, mano? Todos nós temos apegos, né, mano? Só que, na verdade mesmo, se você for parar pra pensar, você tá sempre só, tá ligado? Não sei, né, também, eu posso estar falando porque eu tenho experiência no que eu falo, né, mano? Em questão de solitude, de solidão, etc e tal. Mas todos os momentos mais difíceis, mano, que eu estive sozinho. E também superei-os sozinho. Por um lado foi ruim, por outro foi bom, sabe? Inclusive ontem eu estava lembrando de um acontecido comigo, um ocorrido que me deixou muito chateado, tá ligado? Que foi quando eu recebi uma das piores notícias da minha vida, né, mano? Já faz um ano mais ou menos que eu tô cuidando de um quadro da coluna, né? A qual eu fiquei alguns meses sem nem conseguir andar. E nessas crises, né? Onde eu tive que procurar o hospital, e eu sou uma pessoa relutante ao hospital, eu odeio ir pro hospital, odeio tomar química, injeção, etc e tal. O que eu não tomei nesses 30 anos de idade que eu tenho aí indo pro médico, eu tomei nesses últimos um ano e pouco que eu fiquei doente, sabe? E eu lembro que quando eu voltei lá no especialista lá da coluna, lá que eu não sei nem o nome, já tava com tomografia, tudo e tal, etc. O cara só olhou pro meu papel assim, tá ligado? Olhou pra minha cara e falou, mano, você não tem solução, mano, é só operando. E eu já tava pra baixo, tá ligado? Porque eu não conseguia andar naquela época. E eu já tava pra baixão, triste, com um pensamento já... aquele pensamento, sabe? Pra baixo de derrota e tal. E quando o cara fala isso, é tipo a última pá no túmulo ali, sabe? No buraco do caixão. Ele olhou e falou, mano, você não vai mais andar. Só cirurgia resolve seu quadro. E eu tentei argumentar, ele falou, mano, não tem o que fazer, é cirurgia. E tchau. Tá ligado? Como se eu fosse um lixo, como se eu fosse um bicho. E eu, pá, mano, fiquei irado, tá ligado? Mas triste. Fui e liguei pra única pessoa que eu achei que eu deveria ligar. Tá ligado? E quando eu liguei, a pessoa não quis nem saber, não deu nem bola. Tá ligado? Não deixou nem sequer eu falar o que tinha acontecido. Tipo, foi super rude no telefone. Tá ligado? Da qual eu me vi ali realmente de fato sozinho. Eu falei, mano, é eu por mim mesmo. Tipo, deixei de servir. Não sirvo mais pra poder facilitar a vida dessa pessoa, né? Agora que eu tô doente. E agora eu fui descartado, tá ligado? Essa foi minha sensação ali e tal. E foi uma sensação correta. Meu instinto me falou a verdade, tá ligado? E dali em diante,
mais uma vez, foi só eu por mim mesmo, tá ligado? E como vocês podem ver, eu tô andando. Comecei a... Mano, fé. Comecei a correr pra fé mesmo, que eu sempre tive. E pra coisas alternativas, tá ligado? Coisas naturais que eu sempre gostei. Conheci pessoas que me ajudaram nesse processo. Uma fisioterapeuta me falou, mano, não opera. Eu tenho 2 pacientes que operou da mesma coisa que você e eles ficaram com sequelas, tá ligado? Não vale a pena. O seu quadro não está tão grave quanto o deles. Eu acho que dá pra reverter, tá ligado? Por que me abalou psicologicamente essa questão? Porque, porra, eu sempre pratiquei artes marciais, mano. Lutei jiu-jitsu, taekwondo, kickbox. Eu era uma pessoa, mano, que andava 17 quilômetros, ida e volta, todos os dias, tá ligado? Sempre andei muito, sempre andei no meio do mato, sempre fiz muita aventura, sempre fui muito ativo. Eu tenho um físico muito bom, tá ligado? E eu sempre fui muito proativo, então um bagulho desse, sabe, uma notícia dessa acabou com o meu psicológico, tá ligado? Só que até então, beleza, passei por um período de luto e comecei a tentar reverter essa situação, não aceitando o fato de que eu precisaria ser operado. Então na minha mente eu falava, não, eu não vou, tá ligado, operar, eu consigo voltar a andar. E cá estou, mano. Ainda sinto, logicamente, não voltei às atividades 100%, mas eu tô andando. Contrariando aquele arrogante, eu ando, tá ligado? Tô andando, tô fazendo minhas atividades, que nem agora ali foi 7 km, tá ligado? Vai completar, né, quando eu chegar em casa, então 7 km. E tudo sozinho, cara. Eu ando sempre sozinho, tá ligado? Eu faço minhas atividades sempre sozinho. E foi daí que aquela reflexão me pegou, tá ligado? Eu vi aquele bicho ali parado, etc e tal, me fez pensar. E quando chegar a minha hora, mano, como vai ser? Porque eu sei que vai ser sozinho, tá ligado? Mas como vai ser? Tipo, eu vou ter oportunidade de me despedir ou não, sabe? De tentar falar com as pessoas que eu me importo, que são meus filhos no caso, né? Ou não. Como será, mano? Sabe? Que dia será? Porque no meu entendimento parece que tá próximo, sabe? Não sei, mas é uma sensação que eu tenho. Parece que tá próximo. E eu fico me perguntando, caramba, vai ser só isso? Será que vai ser só isso? Não vai ter nada melhor do que isso? Vai ser só uma vida inteira de consciência da solidão? Porque como eu disse, todo mundo é sozinho no final das contas. Só que a maioria se distrai nesse meio tempo, sabe? Eles não têm a consciência disso. Eles trabalham em grupo, em banda, etc e tal. Então eles conseguem, querendo ou não querendo, dar uma burlada inconscientemente nesse pensamento, sabe? Nessa ciência. Mas eu não. Sempre ando sozinho, tá ligado? Nunca tô com ninguém. Sempre refletindo, sempre pensando. Às vezes isso se torna um fardo, porque, como diz Salomão, né? Quanto maior conhecimento, maior a tristeza. Você vai adquirindo experiências com a dor que são válidas, são as melhores, na minha opinião. Eu acho que o ser humano não aprende, não tem como aprender tanto, tão bem, se não for pela dor, tá ligado? O amor ensina, mas a dor ensina melhor, tá ligado? Ensina de um jeito que você nunca vai esquecer. O amor, ele esquece, sabe? Por um amor ali, você faz os bagulho por amor pros outros, logo ele esquece. É aquela frase, né? Se alimenta um cachorro por 3 dias, ele te lembra o resto da vida, né? Por 3 anos ou a vida dele inteira. Você alimenta o ser humano por 3 anos e quando você disser não, ele esquece você em 3 dias. Sabe? Então o amor pro ser humano não ensina tão bem. A amargura, a tristeza, a decepção, sabe? A solidão, tudo que é mais negativo, do polo negativo, te deixa uma marca maior, porque marca sua alma, tá ligado? Marca sua consciência, marca seu espírito. E aí não tem como você esquecer. Tá gravado na fonte, tá ligado? E esse arquivo é doloroso, mas é um bom professor. E eu penso, caralho, eu não tive
não tive muitos motivos pra chegar onde eu tô, tá ligado? Eu gostaria de ter algumas coisas diferentes, melhores. É como eu disse, aprendedor é bom, mas só isso também é chato, tá ligado? Enjoa. Mas fazer o que, né? Eu acredito em predestinação, então tem pessoas que são predestinadas a se fuder e, e umas predestinadas a dar certo. E isso daí é até um pouco irônico, né? Você vê, às vezes a pessoa é um pau no cu, um lixo de ser humano, às vezes um drogado, um bandido, um vagabundo, um traidor, e a vida dele dá certo em tudo, né? Tem uma boa família, sabe? Tem pessoas que o amam de verdade, mesmo ele não valendo porra nenhuma. E tu vê alguém que tem valores morais elevados, que só se fode, tá ligado? Só toma no cu, tipo, a pessoa tenta fazer tudo certo e só toma no cu, só se fode. Então se isso não é predestinação, eu não sei o que que é, tá ligado? Não é possível que alguém tenha tanta azar assim, se fosse se tratar de um azar apenas, sabe? Mas é isso, aí voltando, eu vi ali uma galinha também toda despedaçada, que não estava lá quando eu passei, então foi agora, né? Voltando, ela foi atropelada ali e tal, eu olhei bem pra ali, sabe? E é engraçado quando você vê um cadáver, sabe? Você percebe a ausência da vida ali, sabe? Tipo, no corpo. Não é porque você tá vendo ele morto, é porque você tá vendo que não tem mais nada ali. Não tem essência ali. Você olha aquele rosto e aquele rosto não tem mais expressão. É só um bagulho estático parado, sabe? Eu não sei explicar, é só vocês vendo pra vocês entenderem. Eu sou novo, mano, mas eu já tive muitas experiências de vida, sabe? Inclusive eu já fiz até uma insumação, né, que fala, né? Que é tirar um cadáver lá pra colocar outro. Eu já fiz essa porra aí, mano. Eu tive uma experiência cabulosa sobre isso, tá ligado? Que me tirou um dia inteiro de reflexão. Eu penso muito nessa questão do tocante da morte, sabe? Do momento mori. Eu acho que isso é importante, porque quando você lembra que você vai morrer, você tem mais vontade de fazer as coisas, sabe? É igual essa questão da perna, né, mano? Quando você não, você reclama muitas das vezes, porra, tem que andar pra caralho, tem que ir lá, não tem uma bike, não tem uma moto, não tem um, sei lá, um skate, um negócio, tem que ir a pé. Só que quando você não tem essas pernas pra andar, aí você fala, puta que pariu, mano. Como eu queria andar, tá ligado? Só queria andar, caminhar até lá, não importa quantos quilômetros, sabe? Aquela porra, né, nós só dá valor quando não tem. E é verdade, isso aí, é uma máxima. É igual, eu falo sempre com os outros, é igual casa de piscina, tá ligado? Quando você não tem, você fala, porra, como eu queria ter uma piscina na minha casa. E geralmente os donos de casa que tem piscina nem entram naquela porra, sabe? É justamente aquele lance da ânsia de ter, o tédio de possuir, sabe? Então eu fico pensando assim, caralho, como que será, mano, quando chegar a minha vez, sabe? Será que já tá chegando? Que porra será que eu tenho que cumprir ainda aqui? O que eu preciso fazer? E sendo sincero, porra, é só isso pra mim. É só uma tristeza e amargura, tá ligado? Será que eu vou ser feliz? Às vezes eu me pergunto isso, tipo, será que tem alguma outra coisa esperando por mim, tipo, que vai me surpreender a um ponto de eu esquecer tudo até aqui, tá ligado? No fim das contas a gente fica com aquela chaminha de esperança, mas analisando friamente o cenário parece que não. E tipo, é só isso. Eu cumpri o que eu tinha que cumprir, facilitei muito a vida de alguns, sabe? Deixei muitos confortáveis, muitos tiraram proveito, sabe? Ajudei muito e só fui isso, só servi, minha passagem nessa terra só serviu para facilitar a vida dos outros, enquanto em detrimento da minha. É isso que eu tenho para mim? E o pensamento de hoje é esse, tá ligado? A reflexão é essa, caralho. É só isso, eu só servi para facilitar a vida dos outros e agora chegou a hora de partir assim? Ou será que o jogo vai virar de alguma forma que eu não sei qual e vai me recompensar, entre aspas, por tudo isso, tá ligado? Eu não sei. Mas fica a reflexão aí, mano.